Olá, muito boa noite, bem-vindos a mais uma live do curso preparatório para o concurso público de Santa Luzia, das 335 vagas. A primeira coisa, obviamente, já saiu a retificação, ainda não temos o certo. Na verdade, teve a reunião na segunda, a última versão na quarta-feira, mas nós ainda não tivemos acesso. A ideia é só quando for publicado, mas continua da mesma forma, ok? Ou seja, assim que a gente tiver informação super checada, nós vamos passar uma live de imediato para vocês, tá? Para que a coisa seja dirimida. Lembrando que, na verdade, as datas continuam. E por falar em data, eu quero, na verdade, já fazer um convite. Nesse final de semana, nós vamos fazer uma live só para as pessoas que estão desempregadas ou são hipossuficientes, nós vamos explicar o que é isso depois, ou são beneficiários de cadastro único do Ministério do Desenvolvimento Social, aqueles do Bolsa Família, que queiram fazer o concurso de nível fundamental, médio e superior e não têm condições de pagar. Já dou uma dica. Para requerer isso, vai ser do dia 12 de setembro ao dia 14. Então, do dia 12 a 14 de setembro, são praticamente 3 dias só para isso. Então, nós vamos estar aqui falando dos documentos. É bom que vai ser no final de semana, tomando, né? A ideia é que você possa juntar os documentos, já deixar preparado. Nós estamos deixando os estandes em cada lugar dessa cidade, com as pessoas que vão cooperar com a gente em papelaria, em banca de revista, banca de jornal, para pegar esses requerimentos também. Tá, ok? Então nós vamos fazer um esforço concentrado para que as pessoas possam, mesmo sem condições, fazer o concurso. Ok? A ideia é sempre essa, que as pessoas de Santa Luzia possam passar nesse concurso. Tranquilo? Então fiquem atentos. Outra coisa, eu acho que eu devia ter começado com isso, é pedir desculpa, porque na nossa última live, praticamente o sinal sumiu nos últimos 2 minutos, né? Mas o detalhe é o seguinte, embora ele desapareceu no Facebook, a gente sabe que ele é sempre gravado e imediatamente ele é repassado ao YouTube. Se for lá, Assessoria Abraão Graco no YouTube, vocês vão pegar a última aula lá completa, a parte final, sem nenhum problema. Tá ok? Então, peço desculpa, porque na última live nós tivemos um problema técnico e realmente apagou tudo e a gente não conseguiu. Na verdade, estava fechando tudo. Se quem pegar o vídeo até o final, que a gente grava ele numa plataforma diferente, exatamente para jogar também no YouTube. Tranquilo? Muito bem. Uma coisa que eu ia falar na semana passada e não deu tempo. No dia 20 na última aula, né? No dia 20 agora, nós tivemos o aniversário da Revolução de 1842. Eu fiz um vídeo explicando sobre a questão das tropas de Caxias, né? Teófilo Otoni, falando um pouco, e lá, nesse mesmo canal no YouTube, Assessoria Abraão Graco, tem um link e você pode baixar o livro sobre a Revolução Liberal de 42, na verdade, escrita, né, por José Antônio Marinho, que é o Cônego Marinho. Então é uma oportunidade, mesmo que passando, você ler um prefácio ali, saber os principais fatos que aconteceu. Quem vai fazer prova no nível médio e superior, isso pode cair como conhecimentos gerais. Fica aí a dica, tá ok? Esse link está lá no meu canal no YouTube. Tranquilo? Muito bem. Aulas passadas vocês podem ver, lembrando, quem está entrando agora é a primeira vez que está assistindo, aqui nesse canal no Facebook, Abraão Graco Oficial, que é a minha página, tá? Ou no nosso canal no YouTube. Faça a inscrição no YouTube, clica lá no sininho para toda vez que tiver uma aula, né? Você ser avisado de imediato. Isso funciona muito bem. Cada dia mais o canal cresce, não só em número de aulas, mas também o nível de pessoas inscritas. E é legal, pessoal, que quanto mais você inscrever no canal, dá maior engajamento. As pessoas têm inscrito, escrevem, façam críticas, sugestões. Isso é muito interessante porque eu já, de imediato, tenho um tanto de gente que eu tenho que agradecer. Eu não vou nem agradecer no final, vou fazer a partir de agora. Por exemplo, a Isabela, né? A Isabela fez um mapa mental no nosso grupo do WhatsApp. Quem ainda está assistindo e não entrou, pessoal, entra. É só pedir o link que a gente vai mandar aqui. Você já entra direto no nosso grupo do WhatsApp. A Isabela fez um mapa mental. Aí, se você está aí na tela, tá? O mapa mental da Isabelle é fantástico e mostra o nível de engajamento no concurso. O Herbert Almeida compartilhou exercícios de português. Isso mostra, pessoal, que a gente, na verdade, é uma comunidade que cuida.
Eu sempre falo, na verdade, o concorrente não é o seu colega. Na verdade, o concorrente é a gente mesmo. Quando você deixa de assistir uma aula para dormir até mais tarde, deixa de ouvir uma aula para ouvir uma música, você está ficando parado. Nem ficando parado, você está andando para trás. Concorrentes somos nós mesmos. Eu sempre falo, se você quer conseguir o que você nunca conseguiu, faça o que você nunca fez. É sempre assim, é paulatino. E isso tem demonstrado, por exemplo, a Ana Luísa compartilhou o link do grupo, uma pessoa que entrou e sabe o que caiu de paraquedas, não sabia o que estava acontecendo, ela foi lá, é como se fosse estender a mão, falar, ó, tá aqui, paramos aqui, vamos em frente. Isso assim, isso que me move a continuar fazendo isso, né? Mostrar que a solidariedade, que embora seja um ambiente competitivo, quem é o adversário é a gente mesmo, né? São 335 vagas, só precisa de uma. Agente administrativo são 100 vagas, você só precisa de uma. Então, não vejo problema. E isso está muito claro aqui nessas manifestações. Olha só, a Vivi Festeira mandou uma foto, gente, do grupo, para o grupo, de como ela está estudando, o caderno da menina super organizado. Então, assim, eu falo que a Vivi é ex-festeira, né? Não tem como ser festeira, porque ela fazia festas. Um beijo para você, um grande abraço, continue engajada. Isso move, isso sensibiliza a gente, você não sabe como, tá? A ideia de acolhimento, o humano, hoje as coisas são muito mecânicas e quando a gente vê essas manifestações, a gente fica ainda mais sensibilizado. E isso dá força para a gente, tá? Débora Graciano também, dando sugestões para melhorias. É isso, pessoal. Não, estou muito, mas muito feliz mesmo. Toda a equipe Hebraum Graco, né, agradece e, olha, isso é realmente uma gasolina, né, na fogueira para a gente continuar em frente. Ok? Deixa eu ver se eu não esqueci de nada aqui, antes da gente continuar, porque, deixa eu ver aqui como estamos. Tá tranquilo? Ok. Quando tiver comentários aí, comenta pra gente falar, tá? Ok, Marcelo tá aí assistindo, né, Marceleza? Um abraço para você, tá? Manda um abraço lá pro Barroso, vamos lá. Pessoal, no nosso último encontro, nós paramos no artigo 5º, inciso 65. Hoje nós vamos fechar esse artigo 5º, como eu prometi para vocês na nossa chamadinha. Então vamos para o artigo 66. É o número, é o algarismo romano, né? Isso é muito legal. 50, 10, 5 e 1. 66, vamos lá? Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Para quem vai fazer o nível médio, basta isso. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Macete é o seguinte, a regra é que responde ao processo solto. Guarda isso. A ideia da liberdade é muito séria. Então, se a lei permitir que a pessoa responda ao processo em liberdade, então ela vai responder solto. E aí vem, né? Interessante que ninguém será levado à prisão. Lembra que ninguém pode ser preso no dispositivo na aula anterior, a não ser em flagrante delito ou por ordem judicial? Então, o flagrante ele é suficiente para prender a pessoa, mas ele não é suficiente para manter a pessoa presa. Por quê? Se tiver algum requisito, tá certo? Na lei, a pessoa vai responder o processo solta. Por isso está aqui. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória. Então, liberdade provisória. Por que é liberdade provisória? Uai, se no final do processo verificar que a pessoa é culpada, ele vai para o xilindró. Simples assim. Com ou sem fiança. Fiança, todo mundo sabe, é um valor que você paga para assegurar um determinado benefício. Por exemplo, você precisa de um aluguel. Né? Você vai pagar uma fiança. No final você até recebe o valor, mas ali é um seguro que você faz especificamente. A mesma ideia aqui, olha, se eu fugir ou quebrar a fiança, o Estado vai relevar isso. Vai levar isso para ele, ok? Tranquilo? Vamos para o 67, já temos participações aqui, vamos lá. Lou Sardinha. Professor, boa noite. Você sabe se tem alguém que vai dar aula ou material com a matéria do conhecimento específico? Tem sim, pessoal. Tem cursos aí que estão sendo anunciados na cidade, vocês podem dar uma olhada aí, enfim. Né? Eu não conheço necessariamente, eu não...
recomenda? Não, ainda não, porque eu não conheço as pessoas. Então, assim, vai ter curso? Vai. Inclusive, eu vou lembrar que da nossa parte, nós vamos montar, além das aulas online, pelo problema na internet, nós vamos montar, tanto no Distrito de São Benedito, no Palmital, no Cristina, no Baronesa, no Londrina, no Liberdade, vamos montar no Industrial Americano e no Córrego das Calçadas, nós vamos montar aulões para que as pessoas possam pegar principalmente redação e conhecimento de direito, que é praticamente 60% da prova, redação e direito, 80% da prova. Então, meus amigos, se você fincar nisso, for muito bom nisso, tá? Vocês vão se dar bem. Então, nós estamos programando sim esses aulões, toda a equipe está para isso. Eu digo para vocês que eu sou apenas um dos, tá? Então, a equipe de redação, o pessoal do raciocínio lógico, fazer aqueles aulões mesmo. Eu disse, se você tem alguém, alguma paróquia, alguma igreja, alguma entidade que possa acolher esses aulões, é só mandar para a gente aqui. O doutor Expedito Gabrich, eu já conversei com ele está disponível também para ceder, né, o pessoal da comissão da UAB, ceder esse espaço para fazer um aulão ali no novo centro. Então, essas aulas esporádicas, complementadas com os que nós vamos ter aqui na internet, são de suma importância. Mas nada substitui seu estudo em casa. O que vai fazer você passar não é o cursinho. E nem essas aulas, é o que você faz em casa. É o que eu falo, é horas bunda, né? Ó, de manhã, de tarde, de noite, como você está, tá ok? Virgínia, Virgínia Santana, opa, cheguei, seja bem-vinda, Virgínia, ok? Ah, que a Virgínia, a Vivi Festeira, é mesmo, a Virgínia. Falei de você aqui agora, que é ex-festeira, o caderno que você colocou, fantástico, Vivi, fique à vontade, tá joia? João Rasgado, um abraço para você, meu caro, um abraço aí, tá? Fala pro pessoal fazer o concurso público aí no Cristina, as inscrições é do dia 12 de setembro a 15 de outubro, viu, João? Um abraço para você. Vamos para o 67? Artigo 5º, inciso 67. Ó, algarismo romano. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia do depositário infiel. Vamos devagar. Você sabe qual que é a maior pegadinha de prova? E esse dispositivo é super caidor, vocês têm que decorar ele. Porque eles trocam as palavras. Olha, nós temos dois tipos de prisão. Na verdade, temos três, né? A civil, a penal e a militar. Olha como é que começa o dispositivo. Não haverá prisão civil, então esquece essas aqui. A prisão civil no Brasil, pessoal, em regra, ela não existe. A ideia de que prisão civil por dívida, isso não existe. Então, prisão civil só em duas, vou colocar assim, só em duas hipóteses, né? Olha lá, não haverá prisão civil, é a regra, salvo a do responsável pelo inadimplemento. Cuidado que na prova eles colocam assim, adimplemento. Aí você fala, isso mesmo. Ô, gente, adimplir é pagar. Inadimplemento é não pagar. Matou aqui? Outra coisa. Voluntário, eles colocam involuntário. Às vezes eles colocam assim, olha como é que é a questão. Não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo adimplemento involuntário. Eles tiram o in do inadimplemento e colocam no involuntário. Cuidado com isso. E aí você acha que é um palavrão? Não. Adimplemento é pagar, inadimplemento é não pagar. Aí vem voluntário, é quando a pessoa faz de vontade própria. Involuntário é quando ela não, digamos, é quando ela é obrigada. Tá certo? A pessoa foi de forma involuntária, ou seja, alguém obrigou ela a fazer. Então vamos lá. E excusável, cuidado com esse in aí, tá? Então, tem inadimplemento voluntário, inexcusável. Tranquilo? Tomem cuidado, esse dispositivo é muito cobrado. Quem vai fazer prova de segundo grau, tá? Esse dispositivo é muito cobrado, tá? Então vamos ler de novo? Não haverá prisão civil por dívida. Então, prisão civil, em regra, ela não existe. Regra, ela não existe. Aí vem, salvo por inadimplemento voluntário e inexcusável de obrigação alimentícia. É a pensão alimentícia. Ô, gente, no meu início de advocacia ali na Avenida Brasília, esquina com Alvorada, a máxima é o seguinte, olha, a única coisa que dá cadeia nesse país é pensão alimentícia. E é verdade. Se você não pagar,
Se o pai ou a mãe não pagar, são os avós que vão pagar. Então, pensão alimentícia. Detalhe, inadimplemento voluntário, a pessoa podia, mas não quer, tá certo? E inexcusável. O que é inexcusável? Há alguma situação em que realmente o sujeito é aidético, está gastando o dinheiro dele todo, não sei, um negócio muito extremo, tá certo? Agora, olha a última. De obrigação alimentícia e do depositário infiel. Eu tenho que chamar a atenção de vocês com uma coisa aqui. Quem vai fazer o concurso de segundo grau é o que vai cair o que está aqui. Igualzinho. Vou ler. Não haverá prisão civil por dívida, salva do responsável pelo inadimplemento, ou seja, não pagar, voluntário porque não quis, e inexcusável, não tem nada que possa desculpar, de obrigação alimentícia e do depositário infiel. Segundo grau, tranquilo. Agora, você vai fazer concurso de nível superior, tem um detalhe aqui. O Pacto de São José da Costa Rica, ele disse que o depositário infiel, olha isso, é uma norma supralegal. Significa que não se aplica desde o Pacto de São José da Costa Rica. Então, vamos recapitular. Se você está fazendo prova de segundo grau, vai cair direitinho o que está aqui. Não haverá prisão civil por dívida, salvo que deve pensão alimentícia e depositário infiel. Beleza. A cobrança do nível de segundo grau é um pouco mais elaborada, do nível superior é um pouco mais elaborada. A prisão do depositário infiel é permitida atualmente no ordenamento jurídico? Vocês vão dizer, embora a Constituição admita, o Supremo Tribunal Federal, em um habeas corpus, admitiu que o Pacto de São José da Costa Rica é uma norma supralegal. Logo, a prisão do depositário infiel, ela está na Constituição, mas não se aplica. Então, guardo para vocês, quem está fazendo nível superior, qual que é a única prisão civil por dívida admitida hoje, na prática? Depositário, devedor de pensão alimentícia, ok? Isso que eu estou falando é só para o pessoal que vai fazer nível superior. Quem vai fazer nível médio continua da mesma ideia. Pensão alimentícia e depositário infiel, porque eles estão cobrando o que está na Constituição. Ficou a dica aí? Cuidado aí. Eu sempre digo, tem que saber estudar, para não estudar errado. Né? Ah, estudei demais, mas estudou errado. Quem está conosco aqui ainda? Vamos lá. Paulinho, cheguei também. Um abraço, Paulinho. Olá. Vixe, ex-festeira, kkk, é verdade. Ângela Chaves, um abraço para você. Elton Sapori, Elton, um abraço, meu amigo. Quanto tempo não te vejo, hein? Júlio César Diniz, um abraço. Fábio, meu amigo Fábio, temos que marcar aquela conversa, viu? Quando tiver por aqui, a gente bate um papo. Vamos continuar. Dúvidas? Depois, se você tiver dúvida, pessoal, volta na live aí, para aí no minuto. Tiver dúvida, questione nos comentários ou mande para nós nos comentários. Comente aqui embaixo, é de suma importância essa interação, tá? Podemos prosseguir? 68, vamos lá. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Esse aqui é o famoso habeas corpus, que em latim é libere o corpo, tá certo? Habeas corpus. Isso é muito famoso nessas operações da Polícia Federal, porque foi concedido o habeas corpus, o negócio do Lula, o habeas corpus do Lulu, né? Habeas corpus. Na minha faculdade tinha um boteco do lado, habeas corpus, né? Questão da cachaça. Né? Então, habeas corpus. Vamos lá? Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém, isso é pessoa física. Então, beneficiar pessoa física. Olha só. Alguém sofrer ou se achar ameaçado. Sofrer é aquele que está sofrendo. Ou seja, aquele que tem que ser, é o chamado habeas corpus repressivo. Aqui ainda continua. Ou se achar ameaçado. Ameaça. Ameaça significa que ele é preventivo. É só você guardar o seguinte. Habeas corpus preventivo é quando você vê que eles estão tentando armar uma casinha de caboclo para você. Aí você vê que tem um salvo-conduto. É ameaça de prisão. Ou sofrer, o cara que já está no chilindró, ele precisa ser liberado. Por isso que chama repressivo ou liberatório.
tá certo? Preventivo ou salvo-conduto. Aí vem, sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, pelo amor de Deus. Eu quero ter liberdade de locomoção na internet, porque eu sou bloqueado no grupo do fulano de tal. Ó, cuidado. Locomoção, pessoal, é direito de ir e vir. Não tem nada a ver com a internet, não. Tá? É o walking. É o walking. É por isso que é pessoa física, não pessoa jurídica. Guardem isso, tá ok? Direito de locomoção, direito de ir e vir mesmo, tá? Próximo, por ilegalidade ou abuso de poder. Vou recapitular aqui, o que vocês têm que grifar? Para quem vai fazer segundo grau, é literalmente isso aqui, ó. Conceder-se-á habeas corpus, que é uma ação constitucional, porque está na Constituição. Sempre que alguém sofrer, ou seja, está preso, ou se achar ameaçado de sofrer, ou seja, está prestes a ser preso, sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Guarda, o habeas corpus só serve para liberdade de locomoção. Eu quero qualquer outra... gente, não vai ser habeas corpus. Habeas corpus, libere o corpo. Só no direito de ir e vir. Cuidado que eles colocam assim. O habeas corpus serve para direito patrimonial. Está errado. Não, é só direito de ir e vir. Coloquem isso. Locomoção. Então, fechando aqui. Em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Tranquilo? Muito bem. O primo do habeas corpus é o mandado de segurança. Vamos lá para o 69 e 70, que na verdade ambos são mandado de segurança. 70. Uau. Vamos trocar o pincel. Colocar o pincel preto. Não, isso é verde? O bicho aqui é daltônico, não liga não, mas a gente chega lá, tá bom? 69. É isso mesmo? 69. Vamos lá. 69. Pronto. Mandado. Olha só. Mandado de segurança. Cuidado. O primeiro que você tem que tomar cuidado é mandato, não. Quem tem mandato, pessoal, é o Michel Temer, o Pimentel e o prefeito, tá? Mandado é outra coisa. Mandato com T é cargo eletivo. Mandado é uma ordem judicial. Então, cuidado com essa palavra, mandado e mandato. Aí fala, vou entrar com mandato de segurança. Tá errado, pelo amor de Deus. Vocês não têm mais direito de assistir essa aula e sair falando mandato de segurança. É igual falar assim, eu sou de menor. Tá errado, não tem de menor. Existe menor. Fulano é menor. Fulano é de menor. Se alguém a partir de hoje falar de menor, eu vou tampar os ouvidos, tá? Tá doido, senhor? É menor. Fulano é de menor é para quem não assistiu às aulas do Abrão, ok? É feio demais, né? De menor, fala sério. Tinha um sujeito lá que tinha 40 anos, toda vez que ia pregar, eu sou de menor. Não, menor. Vamos lá, vamos ver se tem interação aqui. Tem mais gente aqui, vamos lá. Parei no Fábio. Ângela, oi, Naime Macluf Costa. Oi, um abraço para você. Marcelo Ávila, tô aí. Júlio César, olá, um abraço. Armazenar tudo para ver várias vezes, é verdade, ok? E eu sempre falo, depois grava, não precisa ser necessariamente essa aula, grava isso no seu gravador do celular, coloca lá no Bluetooth do carro, ou no vídeo, ou no cabo. Vai tomar banho? Assiste a aula. Tá certo? Vai ouvir música? Opa, ao invés de música, vou colocar aqui essa aula. O cara é chato, mas vai passando várias vezes, porque você já está usando o quê? O outro lado do cérebro, os outros sentidos. Quero ver se você não passa nesse concurso. Depois você pode ouvir música o resto da vida, tá bom? Vamos lá, mandado de segurança. Nós temos dois tipos de mandado de segurança, pessoal. O individual e o coletivo. Ok? O individual é o 69. O inciso 70, eu já vou matar os dois aqui, é o coletivo. Então, mandado de segurança, assim como o habeas corpus, são ações constitucionais. Por quê? Porque estão na Constituição. Vamos lá para o 69? Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Devagar. Para quem vai fazer o concurso de nível médio, pessoal,
guarde esse dispositivo a literalidade dele. Né? De novo, conceder-se a mandado de segurança, que é uma ação constitucional, para proteger direito líquido e certo. O que é direito líquido e certo? Isso é muito legal. Já viu quando ele fala assim, você tem certeza? Eu tenho quase certeza. Não existe quase certeza, não. Eu estou meio grávido, não tem, meio grávida, não tem isso. Tá? Certeza você tem ou não tem. O mandado de segurança, ele é o seguinte, o que é líquido e certo? É um direito que você demonstra de plano. Você não tem que ter, quero uma prova pericial para ouvir testemunho, meu amigo, não cabe. Mandado de segurança é um quê? É uma prova demonstrável de plano. Ou você tem ou não tem. Não é meia certeza, eu estou meio grávido. Não existe isso. A mesma coisa é o mandado de segurança. O direito, ou você mostra ele agora, ou você vai ter que ir para as vias ordinárias. Essa aula eu estou dando já essa parte para o pessoal do nível superior. Tá, ok? Então, mandado de segurança individual, direito líquido e certo, vamos continuar, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Olha, presta atenção. O mandado de segurança, ele tem um caráter residual. O que é residual? Só vai caber... Opa! A gravação continua para o YouTube, nós vamos só aguardar mais um pouquinho aqui. Nós estávamos falando aqui, ó, quem está aqui ainda, olha, a Débora Graciano, um abraço para você, boa noite, Débora. O que aconteceu? Você vai ver lá no YouTube que caiu, vamos retomar, caiu, vamos retomar. A internet de Santa Luzia, pessoal, é movida a manivela, tá? É movida a manivela, mas a gente chega lá. É bom que eu vou tomando uma aguinha aqui, tá? Ok, caiu. Vamos lá, tá gravando, vamos lá? Individual, coletivo, residual. Vou colocar aqui, é residual em relação a quem? Aos Hs. HC e HD. Sopa de letrinha. Vamos lá? Sopa de letrinhas? Bom, eu estava dizendo que o mandado de segurança, ele é residual. Por que ele é residual? É ilegal, é abusivo, mas não é direito de ir e vir. Lembra? Direito de ir e vir. Direito de ir e vir. Não é direito de informação? Então é quem? Mandado de segurança. Eu conto a piada o seguinte, eu cheguei para um amigo meu lá na 4ª série, no Gervásio, e falei, cara, você é o segundo cara mais bonito do mundo. Deu, cara, pô, esse cara é boiola. Aí ele falou, quem que é o primeiro? Eu falei, o resto. Mais ou menos o seguinte, olha, é ilegal, é abusivo, mas não é direito de ir e vir, não é informação, então é mandado de segurança. Tá certo? Tanto que você chega ali no fórum, ali no Novo Centro, pergunta pro doutor Gabrich lá, fala, doutor, tem um direito assim, assim e tal. Ele vai perguntar para você, é direito de ir e vir? Não. Então, sapeca o mandado de segurança. O que você está esperando? Né? Então, assim, mandado de segurança, ele é cabível de forma residual. Quando é que é residual? Quando não tiver em discussão nem direito de ir e vir, nem direito de informação. Por quê? O direito de ir e vir, ele é coberto pelo habeas corpus. O direito de informação é coberto pelo habeas data. Simples assim. Tá certo? Então, vamos continuar aqui para explicando cada um deles. Então, quando não for parado nem por habeas data, nem por habeas corpus. Quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Tranquilo aqui? Beleza? Voltem à aula se você tiver dúvida. Se continuar a dúvida, por favor, tá? Mande comentários aqui, coloque lá no grupo que a gente retoma, tá joia? Muito bem. Inciso 70. O mesmo mandado de segurança
ele pode ser, o 69 é individual, ele pode ser coletivo. E quando é que cabe mandado de segurança coletivo? Olha só. Mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político. Basta ser partido político? Cuidado, hein? Olha a parte final. Com representação no Congresso Nacional. Cuidado que na prova eles vão colocar do jeito que tá assim, ó. O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político. Ponto. Tá errado, tá certo? Não basta, é igual o pai, não basta ser pai, tem que participar. Não é isso? Então aqui, não basta ser partido político, ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Aí você vai perguntar, oh, professor, como é que tem representação no Congresso Nacional? É só vocês guardar o seguinte. Rapidinho aqui. O Congresso Nacional, as abóbodas invertidas, ok? Tá aqui. Câmara dos Deputados, Senado Federal. Congresso Nacional é a união dos dois. Você concorda? Se eu tiver um senador e nenhum deputado, eu tenho representação no Congresso? Tenho. Se eu não tiver nenhum senador e um deputado, eu tenho representação no Congresso? Também tem. Então basta ter um representante, ou na Câmara ou no Senado, ele tem representação no Congresso Nacional. Então cuidado com essa pegadinha aí, que eles gostam, não basta ser partido político, ele tem que ter representação no Congresso Nacional. Eles podem trocar o seguinte, partido político com apenas um deputado. Aí você fala, ah, tá de gonzação. Tá certo. Tá ok? Porque você já sabe agora a explicação, não tem como errar. Ah, eu quero errar. Não, essa aqui você não tem como errar, você vai errar outra. Essa questão você não tem como errar, não. Ok? Muito bem. Essa é o primeiro requisito. Mandato de segurança coletivo pode ser impetrado, então, por partido político de representação no Congresso Nacional. B. Organização sindical, sindicato, a federação ou a confederação, entidade de classe, a OAB, por exemplo, ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Grife esse um ano aí, você coloca 2 anos, 5 anos, não. Basta um ano, tá ok? E depois vem, olha, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. Tranquilo? Cuidado com essa pegadinha aí desse um ano, cuidado com o partido político. Na resolução de exercício nós vamos voltar nisso aqui, tá joia? Vamos pro próximo? 71. 71. 71. Conceder-se-á mandado de injunção. A live não voltou, pessoal, mas ela está sendo gravada e vai estar lá no YouTube. É bom que vocês migram para lá, tá certo? Mandado de injunção. Mesma coisa, individual e coletivo. Vamos ver para que ele serve? Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Falta de norma regulamentadora. Olha, mandado de injunção. Falta norma regulamentadora. Do que? Lá embaixo, olha lá. Direitos e liberdades constitucionais e prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. Ok? Tranquilo? Muito bem. O próximo remédio constitucional, habeas data. Habeas data. Habeas data. Não é abra informação, né? Habeas data. Conceder-se-á habeas data a. Para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constante nos registros ou banco de dados de entidades governamentais ou de caráter público. B. Para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Vamos devagar. Habeas data tem a ver com acesso à informação. E essa informação pode ser o quê? Letra A, olha lá, conceder-se habeas data para assegurar conhecimento de informação relativa à pessoa do impetrante. Vocês concordam que são informações personalíssimas?
Aí eu quero saber como é que é a vida do Abraão aí como contribuinte do imposto de renda. Ô filho, vai bisbilhotar a vida dos outros, não. Eu, como Abraão, quero saber uma informação do imposto de renda. Beleza, tá certo? Então, ó, informação personalíssima. Significa que é sobre a pessoa do impetrante. Quem puder aí, anotar, pessoa do impetrante. Aí vem, constando os registros do banco de dados e entidades governamentais ou de caráter público. Prefeitura, SPC, muito bem. B, para retificação de dados, como se prefira fazer processo sigiloso, judicial ou administrativo. Esse B aqui, pessoal, é retificação. Não sei se vocês estão notando. Aqui é quando não tem. Aqui é quando tem, mas está errado. Então você vai retificar. Tá certo? Existe uma lei regulamentando isso, não é o momento da gente falar, tá certo? Mas fiquem com isso. O habeas data é acesso à informação personalíssima, ou mesmo para retificar, tá certo? Uma é obtenção, a outra é retificação. Tranquilo? Muito bem, prossigamos. 73. 73. A famosa ação popular. Né? Vamos lá, 73. Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou à entidade que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e de ônus de sucumbência. Vamos devagar. Então vamos falar da ação popular. Quem pode propor? Só o eleitor. Por quê? Olha o início. Qualquer cidadão. Aqui, pessoal, é uma interpretação restritiva. Eles entendem que cidadão é quem vota. Então você tem que pegar o título de eleitor e o comprovante que você votou na última eleição. Isso é muito sério. Então, pode o Ministério Público propor ação? O Ministério Público não pode propor. Agora, se eu propus a ação como Abraão e eu desisti, o Ministério Público pode retomar a ação? Aí pode. Agora, propor ação não pode. Por quê? Porque a Constituição está dizendo, a ação popular ela é própria do cidadão, do eleitor. Tá vendo que essa questão de votar é muito mais séria do que a gente imagina? Aí vem, é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo. Foi feito um contrato na prefeitura ou na Câmara Municipal com uma empresa e a empresa é super lero-lero e está lesionando a cidade. Ação popular. Tá ok? Ou entidade que o Estado participe. A moralidade aqui diz respeito à regularidade. Não é o assinte com o dinheiro público, tá certo? Os recursos são parcos e eles têm que ser de forma adequada. Né? A moralidade. Ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. Só você lembrar que o museu está fechado há 3 anos. Né? Ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custos judiciais e ônus de sucumbência. Pessoal, custo judicial é o seguinte. Toda e qualquer ação que você for ali no novo centro, propor uma ação, agora é tudo pela internet, você tem que recolher custas. É como se fosse uma taxa. Se você declarar que é hipossuficiente nos termos da lei, o juiz libera você de pagar essa taxa. Então, é o que chama de isenção de custas judiciais. Ônus de sucumbência, a palavra feia para dizer o seguinte, o advogado, se você perder a ação, você ainda tem que pagar o advogado da outra parte. Porque você sucumbiu, sucumbir não é perder, ônus é uma obrigação. Então, obrigação porque você perdeu. Então, é o seguinte, trocando em miúdos, qualquer eleitor pode ir no judiciário, propor uma ação para anular um contrato público, uma licitação, que está lesionando a moralidade e o patrimônio público. E o autor, vamos supor que ele é julgado improcedente. Se for comprovado que ele estava de boa fé, ele não paga nem custas e nem o advogado. O advogado é outra parte. Tá certo? Agora, salvo má fé. Se ele tiver realmente de má fé, ele paga. O que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte. Na prova, eles colocam assim, em qualquer hipótese será isento. Não, em qualquer hipótese não. Tome cuidado com isso. Tá ok? Vamos para o próximo? Inciso 74, o ano de nascimento do Abraão. 74.
Vamos lá. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita ao se comprovar insuficiência de recursos. O Estado, vocês estão vendo que o Estado está com letra maiúscula, ele não é Estado de gravidez não, tá? É o Estado enquanto ente público. Prestará assistência jurídica integral. O que é assistência jurídica integral? É a Defensoria Pública, no âmbito da onde? Do município, do Estado, da União, no primeiro grau, no segundo grau e até mesmo no Supremo Tribunal Federal, se for necessário. Mas é para todo mundo? Não. A parte final aí, olha lá. Aos que comprovarem insuficiência de recursos. Não tem nada a ver com pobre. Pobre é o diabo. Certo? Insuficiência. Às vezes eu trabalho, eu tenho um emprego, mas a renda que está ali, ela está toda comprometida com a escola, com não sei das contas. Eu vou ter que vender um imóvel, um patrimônio meu para ter acesso ao judiciário? Não pode. Então, o quê? Eu vou buscar, sim, a Defensoria Pública. O problema é que a Defensoria Pública hoje já melhorou muito, tá certo? Mas em Santa Luzia, por exemplo, é muito raro, é um negócio muito difícil de acontecer. Vamos lá. 75. Vamos a ele. O Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como o que ficar preso além do tempo fixado em lei. Tem vários casos na literatura jurídica, pessoal, os irmãos Naves, né, que foram presos, torturados, e depois descobriu que eles eram inocentes. Tá certo? Apodreceram na cadeia. É um erro judiciário. Então vai indenizar? Tem que indenizar. Aquele que foi cumprir 5 anos, ele ficou 6, 7 anos. Aquele 2 anos que ficou a mais, ele tem que indenizar? Também tem que indenizar. Tá ok? Próximo, 76. São gratuitos aos reconhecidamente pobres na forma da lei. Eu já disse. Na verdade, o ideal é hipossuficiente. Pobre é o diabo. Falo de novo. Vamos lá. São gratuitos a todos? Não. Aos reconhecidamente pobres. Na forma da lei. 1. O registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Eu falo, pessoal, que a gratuidade de registro aos pobres. Não gosto dessa palavra, não. Olha, de nascimento e de óbito. Macete, guardem isso. Direito de nascer, direito de morrer. É gratuito, é liberado. Mas não é para todo mundo, não. Só aos comprovadamente pobres. Muito bem. 77. Vamos nós. São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data, e na forma da lei, os atos necessários ao exercício da cidadania. Olha, meus amigos, nós acabamos de estudar que nós temos os Hs, ou seja, habeas corpus e habeas data. E nós temos os Ms, mandado de segurança e mandado de injunção. Ó, esses aqui tem que pagar a custa. Lembra que eu acabei de dizer para vocês que para entrar com qualquer processo judicial precisa de pagar uma taxa? A Constituição está dizendo que os Hs, é só você lembrar, os habeas são 0,800. Os M's têm que pagar. Então, se colocar assim, todas as ações constitucionais são gratuitas. Está errado. Tanto o habeas corpus quanto o mandado de segurança são gratuitos? Não. O habeas corpus e o habeas data são gratuitos para os comprovadamente pobres. Tem nada a ver, ó. Comprovadamente pobre é outra coisa. Registro gratuito de nascer e morrer. Os Hs, independentemente de ser pobre ou rico, não paga custas. Ele é 0,800. Os Hs. O habeas corpus e o habeas data. O mandado de segurança, seja ele individual ou coletivo, o mandado de injunção, ele paga. Tá ok? Tranquilo? Vamos por último? Vamos para os últimos. 78. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantem a celeridade e a sua tramitação. O Rui Barbosa tinha uma frase que dizia: justiça tardia não é justiça. Esse 78 é o chamado princípio da razoável duração do processo. A ideia de celeridade.
Você precisa estar na justiça, essa última trincheira, você foi esperar 5, 10, 15 anos, para quê? Né? Então, e os meios que garantam a celeridade. Tranquilo? Acabamos, então, com 78, os incisos. Nós temos ainda 4 parágrafos. Vamos a eles rapidinho. O primeiro parágrafo, primeiro, vai dizer: as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Então, é o que eles chamam de aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais. Isso significa o seguinte, pessoal. Os incisos 1 a 78 não precisa de lei, eles são aplicados de imediato. Tá certo? Autoaplicabilidade das normas do 1 ao 78. Vou colocar assim normal, tá? Do 1 ao 78. O que acabamos de ver aqui. Não precisa de lei para eles ter eficácia. Muito bem. Em parágrafo 2º, vamos para a cobrinha. Parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados. Ela quem? A Constituição. Ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Vamos devagar. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição, no todo, não excluem outros. Nós não temos 78 incisos, eles vão dizer, os incisos que estão aqui, vamos ter um direito aqui, todo mundo tem direito de ser feliz, não está escrito nesse inciso. Mas ele decorre dos princípios, dos tratados que o Brasil seja parte, sim. Então significa que os 78 incisos são exemplificativos. São 70... Nosso Deus. São 78 exemplos. Ele chama rol exemplificativo. Ou, se for em latim, para quem vai fazer segundo grau, números apertos, ou seja, abertos, e não números clausos. Quer ver? O pessoal do segundo, que vai fazer o nível superior, você fala assim, os direitos e garantias expressos na Constituição são números clausos, ou seja, fechados. Está errada a questão. Os direitos e garantias expressos na Constituição são números apertos, beleza. São meramente exemplificativos, beleza. Ok? O rol é exemplificativo, tranquilo. Beleza? Então, cuidado com isso. Esses 78 incisos que nós acabamos de ver, eles podem ser acrescidos pelo regime, pelos princípios ou tratados internacionais. Eles são meros exemplos e podem vir outros. Parágrafo 3º. Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada caso do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Quem vai fazer prova de segundo grau? Presta atenção agora, vou ler e as pegadinhas. Eu peço a vocês para guardarem isso. Os tratados e convenções internacionais, coloca assim, interamericano, está errado. Interamericano é uma coisa, internacional é outra. Sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Olha, pessoal, uma emenda constitucional é como se fosse acrescentar um artigo na Constituição. Ele é em 2 turnos, bicameral e por maioria de 3/5. O que significa isso? Presta atenção. Por que 2 turnos? Vota um turno, depois vota outro. Bicameral, lembra que tem 2 casas, Câmara e Senado? Cada um é uma casa. Então tem que ser 2 turnos no Senado, depois vai 2 turnos na Câmara. Ou se começar na Câmara, 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado. E agora, de cada 3 deputados, desculpa, de cada 5 deputados, 3 têm que votar favoráveis. 3/5. De cada 5, 3 têm que ser favoráveis. Cuidado com esse 3, que eles colocam assim, 2/3, tá tudo errado. É o que mais cobra em prova, pessoal, é isso aqui. Tomem cuidado com essa numeração. 3/5 é semelhante à emenda à Constituição. Tá ok? Muito bem. Quando tiver sobre isso, falando do exercício, eu vou dar um macetezinho seu sobre tratados, quando é que ele é norma supralegal, quando ele é norma infraconstitucional ou quando ele é emenda constitucional.
quando a gente estiver corrigindo os exercícios, eu vou fazer questão de colocar isso. Se eu não lembrar, vocês me lembram, tá certo? Muito bem. Finalizando o parágrafo 4º, para a gente fechar a nossa live. Tá ok? Tivemos um problema na transmissão, mas está tudo aí gravado no YouTube, para vocês não terem dúvida. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão. É o famoso TPI, Tribunal Penal Internacional, é no âmbito da ONU, Organização das Nações Unidas. O que eu quero chamar a atenção? Eles colocam assim, o Brasil se submete voluntariamente, se quiser. Gente, a Constituição está dizendo que o Brasil já está se submetendo. E o Brasil já se encontra nele, tá certo? Lógico, tem a questão da soberania, se quiser, mas a questão aqui é mais do que isso. O Brasil poderá se submeter. Não, olha lá, o Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Tá ok aqui? Meus amigos, muito obrigado. Seja pela paciência, né? Quem estava assistindo no Facebook, por favor, né, migrar aqui para o YouTube, porque realmente não deu para a gente falar como um todo. E a gente vai ver as questões técnicas aqui para a gente aprimorar. No mais, muito obrigado a todos e bons estudos e até a nossa próxima aula.